Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia então, capítulo de João 15. João capítulo 15. Hoje nós vamos ter aula de agricultura com Jesus. Aprendendo a ser agricultor com Jesus. E como é que Jesus aplica a agricultura à vida humana. É muito interessante esse texto. Nós vimos que na conversa anterior, no texto da semana passada, Jesus termina uma conversa com os discípulos, falando para que eles tenham força, porque eles vão passar por momentos de tribulação muito grandes. Jesus sabe do que vai acontecer com eles, sabe da preocupação que está o coração deles, da agitação que está o coração deles. Então Jesus, essa última conversa de Jesus é uma conversa que tem o propósito de fortalecer os discípulos, de dar para eles condições de enfrentar as dores, as lutas, os problemas da vida, confiantes no Senhor, sem medo, sem nos abalarmos, sem deixar com que o medo ou as incertezas da vida nos angustiem e tirem a nossa paz. Aliás, no texto anterior foi isso que Jesus prometeu, a paz que excede todo entendimento. Jesus disse que na mais dura tribulação eles poderiam ter paz se eles estivessem nele. E no texto anterior da semana passada, nós vimos que Jesus disse para aqueles discípulos que se eles permanecessem nele, eles desfrutariam de certeza em meio às provas, do amor de Deus. Certeza de que Deus nos ama. E a certeza de que Deus nos ama nos faz enfrentar todas as coisas da vida tranquilamente, porque sabemos que Deus está no controle de tudo. E é isso que Jesus diz: obedeçam, creiam que eu os amo, desfrutem do meu amor por causa da sua obediência, e aí, confiantes no meu amor por vocês, vocês vivem uma vida neste mundo atribulado, com paz e amor do Senhor. O texto de hoje, eles se levantam, a última palavra do texto anterior é: levantem-se, vamos embora. Então no texto de hoje começa com esses discípulos se levantando e saindo. E no caminho Jesus tem essa conversa. Eles saem do cenáculo, que é onde eles estavam, comendo a última ceia, e estão saindo para o monte Getsemane, onde Jesus vai orar, e ali vai ser preso e posteriormente crucificado. Então, essa conversa de hoje, ela está acontecendo no caminho para o Getsemane. No caminho entre o cenáculo e o Getsemane. Vamos ler o texto. Jesus disse para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não produzirão fruto a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, um ramo inútil, imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permaneçam no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas
para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Está aí o texto, um texto um pouco grande e tem um monte de ensino legal, mas vamos dar uma olhada no panorama do que está acontecendo aí nesse texto. Essa é a cidade de Jerusalém. Está vendo ali mais ou menos a cidade de Jerusalém, como ela era nos tempos de Jesus, tá bom? Então você tem aqui, ó, esse quadradão maior, enorme aqui, que ocupa quase um terço, né, um quarto da cidade. Esse era o pátio do templo. Esse era o famoso templo que Herodes tinha construído. Aqui, para o finzinho da cidade, mais ou menos nessa região da cidade aqui, do outro lado, tinha o local aonde Jesus comeu a última ceia. Então Jesus estava por aqui, ó, numa dessas casinhas desse lugar aqui. E o texto diz, né, que Jesus saiu deste lugar. O último texto do capítulo, o último versículo do capítulo 14 diz isso: levantem-se, vamos daqui. Então Jesus sai daqui, andando pelas pequenas ruas de Jerusalém, e bem provavelmente o caminho que Jesus tomou, o caminho mais normal de ir para o outro lado da cidade, era cruzando essa parte das muralhas e por trás do templo, saindo lá por perto do tanque de Betesda, oh meu Deus, sumiu, não? Márcio, me salva. Não é de Siloé, não, é que ele curou Betesda, tanque de Betesda. Eu falei certo, mas eu fiquei com medo de falar besteira. É o tanque de Betesda. Passando lá pelo tanque de Betesda até o jardim do Getsemane, que está aqui, ó. Que era uma plantação, na verdade, de azeitona, o jardim do Getsemane. Então esse caminho aqui que Jesus fez, é nesse caminho aqui, fazendo esse caminho aqui, eles passam pela porta central do templo, pela entrada central do templo. Dali, você descendo, essa aqui tem é mais elevado, né? Então aqui, desse local aqui, você vê exatamente essa porta aqui, ó. Ou via, né? Hoje não tem mais nada lá, o templo caiu. Essa porta aqui. Essa é conhecida como a porta das ovelhas, que é por onde entravam os sacrifícios para o templo. Coincidentemente, Jesus estava caminhando para o seu sacrifício. Eles olham para a porta das ovelhas, e a porta das ovelhas tinha um enfeite em volta dela. Não sei se você consegue ver aí, mas tem ramos subindo todo o entorno dessa porta. E esses ramos são ramos de videira. Não é? Então eles estão passando por ali. Essa porta era toda feita de ouro, então devia estar bem evidente a luz sobre ela. E eles estão passando ali, Jesus indo para o Getsemane, e Jesus então vê a videira e usa esse exemplo para dizer para os discípulos: eu sou a videira verdadeira. Essa é a primeira frase do nosso texto. Jesus caminhando para o momento do seu sacrifício, passando pela porta onde as ovelhas eram levadas para o sacrifício, vendo a videira, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Agora, quando a gente pensa em videira verdadeira, a gente tem que parar para pensar, mas existe videira falsa? Se existe uma videira verdadeira, será que existe uma videira falsa? Bom, em todo o Antigo Testamento, né? Deixa eu voltar aqui, isso aqui. Em todo o Antigo Testamento, a videira, na verdade, é relacionada não com Deus, mas com a nação de Israel. Se você olhar todo o Antigo Testamento, quando a videira é usada como exemplo,
ela é usada como se fosse a própria nação de Israel sendo a videira. Vamos ler alguns textos? Marca aí o seu dedinho, vamos ler alguns textos bem interessantes. Um deles está aí na sua frente, Salmo número 80. Salmo de número 80, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, então fica com ela na mão. Salmo de número 80. Versículos de 8 a 16, diz assim, ó. Salmo de número 80, de 8 a 16. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira. Expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpaste o terreno para nós, fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes e os nossos ramos cobriram os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo e nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubaste os nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos. Os javalis das florestas devoram a videira, e animais selvagens se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, suplicamos, voltes, olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Interessante aí, não é? Chamando Israel de filho e de videira. Mas uma videira que o texto já começa a dizer que foi abandonada e que quem passa, os animais que passam, estão devorando os seus frutos. Aí ele diz: somos cortados e queimados pelos nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Voltando um pouco, andando um pouco mais para frente na Bíblia, lá em Isaías, nós temos um outro texto, Isaías 51. Então você pode virar algumas páginas aí. Desculpa, Isaías 5. Eu estou olhando 5 de 1 a 17, eu falei 51. Isaías 5. Isaías capítulo 5. Passei direto. Voltei lá para Cântico dos Cânticos. Isaías 5 diz assim: agora cantarei a meu amado uma canção sobre um vinhedo. Uma videira. Qual é essa canção? Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras no meio do vinhedo. Construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e de Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas? Agora digo: o que farei com o meu vinhedo? Removerei sua cerca e deixarei que seja destruído. Derrubarei seu muro e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é o seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Vamos ler mais um texto. Vira algumas páginas. Vá para o livro de Ezequiel. Capítulo 15 de Ezequiel. Eu vou botar mais alguns textos que nós não vamos ler, porque são muitos, mas eu quero ler esse último texto,
Ezequiel capítulo 15. Ezequiel capítulo 15, versículos de 1 a 8. Recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem. Como comparar uma videira com uma árvore? Acaso a madeira da videira é útil como da árvore? Pode ser usada para fazer objetos como ganchos, para pendurar vasilhas e panelas? Não, ela serve apenas como lenha, e ainda assim queima depressa demais. A videira é inútil, as videiras são inúteis, tanto antes como depois de serem lançadas no fogo. Assim diz o Senhor soberano: os habitantes de Jerusalém são como videiras, que crescem no meio das árvores do bosque, porque são inúteis. Eu os lancei no fogo para serem queimados. E, se escaparem de um fogo, providenciarei outro para os consumir. Quando eu me voltar contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Deixarei a terra desolada, pois o meu povo foi infiel a mim. Eu, o soberano, falei. Eu não sei se você percebeu, mas a linguagem é muito parecida com o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que existe uma videira no Antigo Testamento, e ele dá alguns detalhes de um agricultor lidando com essa videira. Por exemplo, os textos que nós lemos aí, eles dizem, por exemplo, que... é só para você saber que Israel é tido como símbolo de videira, né? Aqui está escrito em hebraico, né? Israel tem uma videira. E aqui de novo, Israel e a videira. Essas moedas foram cunhadas no período dos Macabeus, pouquinho antes de Jesus chegar na terra. Bem provavelmente ainda tinha resquícios disso aí no tempo de Jesus. Mas, por exemplo, o texto que nós lemos no Antigo Testamento diz o seguinte: Deus escolheu uma terra fértil. Deus foi lá, o agricultor, o lavrador, escolheu, falou assim: não, eu sei que essa terra aqui é uma terra boa, eu vou plantar uma videira aqui. Então Deus escolhe uma terra boa, Deus dá bastante irrigação. Algum dos textos que a gente não leu, por exemplo, Ezequiel, o outro texto que está citado lá, 17, diz que ele plantou essa videira do lado de um rio muito grande para que houvesse abundância de águas. O texto diz que a condição climática era favorável, o Senhor cuidou de tudo, plantou no lugar certo, na terra boa, em terra que tinha água, que o Senhor deu então todos os cuidados que essa videira precisava. O texto diz que o Senhor foi lá, adubou a terra, arou a terra, que ele preparou, que ele construiu uma torre de vigia. A torre de vigia é mais ou menos o equivalente na cultura judaica ao espantalho. Era um lugar onde o fazendeiro ficava lá em cima, lá com as pedrinhas na mão, e quando algum bicho selvagem viesse, ele jogava para espantar e os bichos não devorarem a fruta, né? Então, o texto está dizendo, o Senhor pegou, o Senhor o agricultor, plantou numa terra boa, num clima bom, perto de água, deu tudo o que eles precisavam para que eles fossem uma videira que produzisse muito. A parte do Senhor ele fez. Tudo que a videira tinha que fazer era produzir. Mas o Antigo Testamento nos diz que essa videira, em vez de produzir, ela produziu um fruto estragado, né, e mirrado. Na verdade eu pus aí fruto estragado e estragado. Na verdade era estragado e mirrado. Pouco fruto. E o fruto que saiu, o texto diz pra gente, é um fruto amargo. Você já comeu uva podre? Já pegou uma uva lá que você achou assim, estava meio murchinha, você olhou e falou assim, acho que dá. Quando você mordeu na boca, aquela uva amarga, aquela coisa horrível que traz essa coisa ruim para a boca. É isso que Israel deu. Então o texto está dizendo o seguinte: Deus tinha uma videira, e essa videira era a nação de Israel. E o que ele esperava é que essa nação fosse uma bênção para a terra, que ela produzisse muito fruto
e que ela produzisse um fruto doce, gostoso, saboroso, que levassem pessoas a experimentar do relacionamento com essa nação, do convívio com essa nação, e por experimentar esse relacionamento com essa nação, quisessem servir a Deus, quisessem glorificar a Deus. O Antigo Testamento está dizendo para a gente o seguinte, que Israel deveria ser uma nação que Deus colocou na terra para ser uma bênção para o planeta Terra. E através do fruto que essa nação produzisse, de santidade, de retidão, de obediência a Deus, de fidelidade a Deus, de amor a Deus, através desse fruto, várias pessoas no mundo, provando do relacionamento do fruto de Israel, pudessem glorificar a Deus. Mas o texto diz que não foi isso que aconteceu. Que ao invés de trazer um fruto bom, essa nação trouxe um fruto azedo, amargo, e por causa disso, Deus abandonou essa nação. O Antigo Testamento diz o lavrador que tinha dedicado tanto tempo, e é muito bonito aquele cântico, né, que a gente vê lá em Isaías, ele dizendo, o que eu posso esperar mais dessa vinha? O que mais eu posso fazer por ela? Não há mais nada. Então ele derruba os muros, ele abandona, deixa que as ervas daninhas encubram a plantação, que os animais entrem e comam os frutos, ele simplesmente vira as costas e abandona. Mas agora, no Novo Testamento, em contrapartida, em comparação com a videira falsa, com a videira que deu frutos amargos, podres, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Não uma videira verdadeira no sentido de existir uma videira falsa, mas uma videira verdadeira no sentido de que uma videira que finalmente produzirá frutos que agradem a Deus. Que finalmente produzirá frutos que levem o mundo a adorar o Senhor como Deus. Então, só que é interessante o contraste. Se no Antigo Testamento Deus tinha feito tudo para que a videira verdadeira, a videira do Antigo Testamento Israel, produzisse bom fruto, essa videira verdadeira, Jesus, foi plantado numa terra completamente diferente. Uma terra árida, sem irrigação, e ela foi largada à própria sorte. Enquanto a videira do Antigo Testamento, Israel, recebeu tudo que o Senhor podia dar para ela, para que ela fosse uma boa videira, Jesus foi colocado como uma videira num mundo seco, cheio de pecado, para ser morto pelos pecados, para ser rejeitado, abandonado, traído, criticado. Mesmo assim, num contexto de aridão espiritual, num contexto de aridão política, num contexto de aridão social, num contexto de pouca irrigação, num contexto extremamente duro, em que se esperava que uma videira morresse, esta videira verdadeira produz frutos doces. Ela produz ramos. Essa videira verdadeira, ela consegue, mesmo sendo abandonada pelo Senhor, e esse é o grito de Jesus lá no Calvário, não é? Elohi, Elohi, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Mesmo num contexto de morte, de dor, de traição, de aflição, de abandono, essa videira, ela consegue produzir muito fruto e fruto doce. É nesse contexto que Jesus afirma: eu sou a videira, que vai substituir aquela que não presta mais. Aquela videira não presta mais, aquela videira não serve mais, aquela videira ela foi abandonada, o Senhor não quer mais saber dela. Agora existe uma nova videira que o Senhor plantou, e essa videira sou eu. Eu sou a videira verdadeira. E aí então, ele diz, olha, essa videira produz fruto abundante e fruto doce. Essa nova videira que é o próprio Senhor Jesus. E aí ele vai usar o exemplo, que aí eu volto lá atrás, que o PowerPoint ficou fora de ordem. Ele vai dizer para nós, né, o que nós somos.
Ele diz: eu sou a videira e vocês, os discípulos, são os ramos. São os ramos. Esse é o exemplo que ele usa. Ele diz: eu sou a videira, eu sou esse tronco e vocês são os ramos que saem dessa videira. Agora vamos aprender um pouco de agricultura. Quem já foi numa plantação de uva aqui? Já comeu uva do pé? Nunca comeu? Vai comer! Tem aqui em São Roque, eu estou fazendo propaganda de São Roque, né? Mas aqui do lado, aqui em São Roque, ó, combina com o Clau. Cadê o Clau? O Clau não está aí hoje? O Clau é guia turístico de São Roque. Né? Você combina com o Clau, fala: Clau, eu quero conhecer as vinícolas de São Roque. Ele vai levar você lá. Tem coisa muito bonita aqui, ó, 40, 50 quilômetros, né? E aí você vai poder comer uva no pé. A videira é uma planta muito interessante. A videira, quando chega o inverno, o período em que ela não está produzindo, ela é completamente cortada. É chamado de o corte do inverno. Nesse corte se arranca todo tipo de ramo da videira. Tem um vídeo aí. Cadê? A Indianara não está lá? Olha lá, Indianara. Embaixo aí do PowerPoint, vamos ver esse vídeo aí. Embaixo aí desse PowerPoint aí, de um desses daí, tem um vídeo. Vamos ver um vídeo de como é que é o corte da videira. Porque Jesus está falando disso aí, né? O corte da videira. Eu vou achar aqui, Indianara. Calma aí. Se é que eu não joguei o vídeo fora. Que eu estou achando que eu joguei. Ih, joguei o vídeo fora. Não vai dar. Olha só. Caramba, hein? Tinha separado um vídeo tão legal para você ver. Tirei do YouTube. Está escrito, põe lá no YouTube, poda da videira. Vê se você acha aí. Poda da videira. Mas deixa nesse PowerPoint aí que eu vou mostrar mais ou menos, se ela achar o vídeo aí, completa o negócio. Mas a videira, para que ela sobreviva, quando chega mais ou menos lá para o começo do mês de dezembro, final de novembro, começo de dezembro, que lá é inverno, né, eles estão no hemisfério superior da Terra, então é inverno lá. Aí eles precisam cortar a videira inteira, ela fica assim, ó, só o tronco. Todos os ramos são cortados, não sobra nada, fica só o toco. Se um dia você for visitar, por exemplo, São Roque, aqui, visitar uma videira lá agora, no mês de maio, junho e julho, você vai chegar lá e vai ver aquele monte de terra com um monte de toco. Aí você vai falar assim: caramba, como é que isso aqui vai ter uva daqui a 6 meses? Mas tem. A videira ela produz, né? Mas ela fica só o toco. E Jesus está dizendo isso, ele diz o seguinte: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. E ele, como agricultor, ele trabalhou a videira. Ele preparou para que dessa videira só nascessem ramos que ele queria que nascessem. Ele diz o texto aí, né? De João, volta lá para João. Agora vamos ficar lá em João. João 15. Então Jesus diz lá: ó, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, todo ramo que está em mim que não dá fruto, ele corta. E o ramo que dá fruto, ele poda. E o propósito é aumentar a produção. Então ele está dizendo de 2 tipos de coisa que se faz com a videira. Primeiro, o agricultor vai olhando aquele galho principal, esse galhão aqui, ó, esses galhos grandes da videira, e ele vai examinando. E existe uma técnica, nesse vídeo mostrava a técnica, ele vai contando os nós da madeira. Ele vai contando 1, 2, 3, aqui, tof, tof, tof. Aí ele vai 1, 2, 3, tof, tof, tof. Aí ele vai deixar só o nódulozinho, aonde ele vê, porque naquele nódulo é da onde vai sair o ramo principal, que vai dar muita uva. E ele tem que cortar os outros ramos, porque numa videira, se você deixar ela crescer com todos os ramos dela, os ramos vão se enfraquecer, porque a energia que o tronco manda, ele é dissipado com ramos fracos.
ele enfraquece. Então quando ele corta os ramos menores, os ramos que não prestam, que diz aí no texto, são ramos inúteis, ramos que só servem para ser jogado fora, esses ramos são cortados justamente porque eles não vão produzir. E eles vão atrapalhar os outros ramos. Eles vão atrapalhar que os ramos bons, que os ramos fortes, tenham a sua energia dividida com ramos que não vão dar uva. E aí você tem uma produção baixa. Então quando você corta os ramos que não servem, você tem essa ideia que Jesus está colocando aí. Tem ramos que são cortados e tem ramos que são podados. Quando começa a crescer a videira, e aqui você tem do lado de cá uma videira que já está num começo de produção, quando a videira entra nesse processo aqui, de começar a nascer folhas, e já os primeiros embriõezinhos da uva que vem logo em seguida, ela precisa ser limpa. Precisa tirar ervas daninhas, animais que possam estar pragas da lavoura, e ela precisa cortar, continuar limpando folhas que secaram, folhas que começam a murchar. Então, você tem dois tipos de coisa aí. Você tem o corte do inverno, que limpa a videira inteira e só deixa os troncos bons, e você tem a poda da primavera, que é geralmente pegando esses troncos bons e dando um trato neles para que quando chegue a época da colheita, no final da primavera, comecinho do verão, você tenha então uma boa colheita, uma colheita que produz, como o texto diz aí, muito fruto. O que isso tem a ver com a nossa vida? Já parou para pensar? Jesus disse que ele é a videira e que nós somos os ramos. E ele diz que, segundo o que nós estamos vendo aqui, existem dois tipos de pessoas dentro que têm a Cristo como seu Salvador. Existem dois tipos de pessoas que têm a Jesus como Salvador. Os dois estão na videira. O texto diz: todo ramo que estando em mim. São crentes. São ramos que estão na videira. Se estão na videira, são crentes. Ele diz que existem dois tipos de crentes. Existem crentes que dão fruto e crentes que não dão fruto. E ele fala que existem duas coisas a serem feitas. Os crentes que não dão frutos, e o próprio texto diz isso para a gente aqui, são inúteis. Eles precisam ser cortados e jogados no fogo. Mas existe um outro tipo de crente. O crente frutífero. O crente que dá fruto. E o crente que dá fruto, esse crente precisa ser podado, limpo. E aí ele olha para os discípulos e diz o seguinte: vocês, olhando para os discípulos, ele diz: vocês já foram limpos. Vocês são dos ramos frutíferos, e vocês são daqueles ramos que o Senhor, o agricultor, já limpou. Vocês estão completamente preparados para frutificar. E ele diz como é que esses ramos são limpos. Esses ramos são limpos por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. Então ele está dizendo o seguinte, que existem dois tipos de pessoas dentro da igreja. Pessoas que frutificam, e essas pessoas que frutificam, elas devem ser discipuladas, ensinadas, treinadas, preparadas, podadas, limpadas, corrigidas pela palavra de Deus, para que elas produzam muito. Mas que existe um outro tipo de pessoa que até aceita Jesus Cristo como Salvador, e até tem Ele como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, mas essa pessoa começa em algum momento da sua vida a não produzir nada para Deus. E a gente já vai ver que fruto é esse. E aí o Senhor diz: esses ramos têm que ser cortados.
Esses ramos têm que ser cortados porque eles são inúteis para Deus. E se eles ficarem dentro da videira, se eles ficarem presos à videira, eles vão sugar a energia dos outros ramos. E esses outros ramos que deveriam produzir muito, não produzirão, porque a presença dessas pessoas tira o ânimo, tira a energia, corta de alguma maneira o relacionamento desses ramos com a videira, e aí então a árvore não produz. Isso é algo sério. Jesus está dizendo que dentro da igreja nós precisamos viver em obediência à palavra dele. Porque se nós não estamos sendo limpos pela palavra, purificados pela palavra, santificados pela palavra, num processo de transformação das nossas vidas, nós temos que ser cortados e jogados fora. Porque nós somos inúteis para Deus. É forte o que Jesus está dizendo. Vamos pensar nisso? Conseguiu aí o vídeo? Não é esse, é o vídeo que tem uma moça. Eu acho que é o segundo aí. Deixa eu ver esse segundo aí, Janara. Não, não é esse também não. Não é esse também não. Põe aquele lá, o primeiro. Põe aquele que você estava antes lá. Ele também estava, eu também tinha adicionado, acho que tinha colocado 3, 4 vídeos. Mas põe esse vídeo aí pra gente, amplie ele no telão, só para você ver isso acontecendo na prática, como é que a poda da videira é feita. Esse ano, eu poderia aqui, em julho do ano passado, amarrei, tem um caixa aqui, um caixa aqui, um caixa aqui. O que eu faço? Quando eu vou podar isso aqui, o que eu faço com isso aqui? Vem sugestão, o que eu faço? Modo aqui, modo aqui. Por que aqui? Por que não aqui? Porque esse aqui dá um lugar feio, cansado, velho, enquanto esse aqui está vigoroso, tem mais vida. Você escolhe aqui e preserva esse. Olha, quem escolhe na economia assim? Como é que você sabe? Você veio lá do outro lado do mundo, como é que você já sabe? Ah, o professor é... O professor é bom. Olha aqui. Ele tem mais... Olha aqui. Não está pelado aqui? Não está pelado? Ih, não tem nada. Então siga. Que pena de tirar o galho, né? Olha, não deixei esses aqui. Deixa o que eu quis. Se eu quisesse reduzir, olha, tem uma vara maravilhosa aqui. Se eu quiser retardar mais ele, eu corto aqui. Quer que eu corte? Corta por fora. E aqui não dá. Essa folha eu venho pra cá. Eu vou tirar. Mas você não pode tirar o de cá também? Cá qual? Esse é o quê? Esse é mais baixo. Baixo fica. Baixo fica. O mais longo, tá bonito, eu posso deixar. Eu tanto posso deixar esse como esse, se eu quiser. Por isso que eu vou contar as varas. Na hora de acabar a poda, eu vou ver se eu posso tirar mais varas daqui dentro. Aqui é a mesma coisa. 5 olhos. Por quê? Aqui não tá pelado? Ó, ele tá lá em cima. Ó. Primeiro eu vou estourar um pouco na mão, ó. Ó, tá lá? Não tá lá? Ó, onde eu vou trazer ele aqui, ó. Vai trazer para a videira. Cadê a falha? Cadê a falha? Cadê a falha? Cobri a falha. Mesmo que aqui não brote mais nada, nem daqui 10 anos. Aqui eu já coloquei no lugar. Quer cuidar diferente? Já que ele está filmando? Vamos brincar, vamos brincando. Eu vou fazer. Eu não fico chorando aqui mesmo povo. Ok. Aqui tá bonito. Tá ótimo. Tá muito bom. Mas aqui ainda tem galhos bonitos para lá. Como aqui tá muito bonito, mas tem um muito bonito aqui, aqui tem galho, tem poda nela, eu acho que é muito. Aqui, e daí? Daqui e aqui, meus amigos. Vira. E daí? Esse aqui está aqui, não, nesse caso agora ele vai vir aqui. Pronto, aqui. Tá bom, Indianara, pode parar aí. Você consegue imaginar Deus fazendo isso? É isso que o texto está dizendo que Deus faz. Que Deus vai olhando para a igreja e vai vendo os galhos.
E ele vai vendo, olha, esse galho aqui está bonito. Esse galho eu sei que vai frutificar. Esse galho aqui, ele já deu muito fruto, está velho, está enchendo o saco. Pá, corta. Aí esse aqui, não, mas esse galho está bonito, mas esse aqui está mais bonito, tu corta. É isso que ele está dizendo. A ilustração de Jesus. Deus é o agricultor, Jesus é o tronco e nós somos os ramos. E Jesus foi, ó, tirando. Para quê? Porque ele quer que a igreja produza frutos saborosos. Ele não quer que a igreja produza os mesmos frutos que Israel, amargos, azedos. Ele quer que a igreja produza frutos saborosos. Para isso ela precisa estar limpinha. Todos os galhos precisam estar no tronco, firmes lá, dando vida, usufruindo da vida que vem do tronco. Então, pensando nessa questão de poda, volta para mim aí o PowerPoint. Existem algumas coisas que a gente tem que colocar aqui, que é parte da vida da igreja. Opa, foi para frente. Aqui eu já passei. Então, por que cortar os ramos? Potencializa a energia do tronco, afasta as pragas e as doenças e minimiza ou maximiza a frutificação. Uma igreja precisa ter bons ramos e ramos que produzem fruto. Ramo que não produz fruto, ramo seco, ramo que está lá só atrapalhando. É interessante que a moça falou, né? Ah, mas dá dó de cortar os ramos. Mas o agricultor, ele não vê assim. O agricultor, ele tá pensando na produtividade e não nos ramos. E o foco da igreja não são os ramos, mas é o agricultor, que é Deus. É a glória dele. É a colheita que ele quer ter. Então ele vai podando os ramos. Olhando isso na prática é o seguinte: ramo produtivo, ligado à videira, desfruta da ação do Espírito Santo. Ramo improdutivo é cortado. Tem o Espírito Santo apagado e inativo dentro de si. A Bíblia diz: se você vive em santidade, você desfruta da presença, do ensino, do consolo, do poder, da paz do Espírito Santo. Se você não vive em obediência à palavra, a Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo, porque vai chegar um tempo que você vai desobedecer tanto a Deus, que o Espírito Santo vai falar: olha, na sua vida eu não faço mais nada. Isso significa, em termos de ramos, que o ramo produtivo dá frutos, e as suas orações são atendidas. O texto diz isso. O texto diz: olha, o que vocês pedirem no meu nome, eu vou dar para vocês. Por quê? Porque você vai pedir em obediência à palavra. Você não vai pedir para os seus desejos egoístas, você não vai pedir para as suas motivações erradas. Quando você orar, quando você for falar com Deus, os seus pedidos, a sua vontade, vai ser uma vontade conforme a vontade de Deus. Porque existem orações que Deus não responde. É interessante que a Bíblia tem uma série, tem uma lista de orações que Deus não responde. Eu anotei aqui. Deixa eu achar aqui para eu falar só algumas para você, as orações que Deus já disse na Bíblia que não responde. Deus não responde oração de gente desobediente. Isso está lá em Deuteronômio 1:45. Está em pecado? Não adianta nem orar, querido. Confessa primeiro. Deus não atende desobediente. Deus não atende oração de quem está com pecado escondido. Você tem pecado oculto na sua vida? Lembra? Igual Davi. Quando ele pecou com Batseba e escondeu tudo. Tem pecado escondido? Deus não responde oração. Você é indiferente para as coisas de Deus? Você não lê a Bíblia, você não está nem aí para frequentar a escola dominical, na hora do louvor você está cantando de qualquer jeito, desanimado. Você não é indiferente para as coisas de Deus? Depois você vai pedir para Deus alguma coisa? Indiferença, Deus não atende. Negligência para com a misericórdia. Provérbios 21:13 fala sobre isso. Fala: se você é uma pessoa que não é misericordioso com o seu irmão, e você não oferece misericórdia para o outro, como é que você vai pedir perdão para os seus pecados a Deus?
Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Ele disse: do mesmo jeito que você perdoa o seu irmão, eu vou perdoar o seu pecado. Se você não perdoa o seu irmão, nem vem orar. Se você não é misericordioso com o seu irmão e você não perdoa as pessoas, nem peça perdão para mim. Desprezo à lei de Deus. Por exemplo, Provérbios 28:9 diz isso. Se você despreza a lei de Deus, Ele não vai ouvir sua oração. Culpa de sangue. Você matou alguém, ou vai um pouco além, porque Jesus diz assim: se você está no seu coração desejando a morte de alguém, nem ora. Deus não vai ouvir sua oração. Iniquidade, teimosia, instabilidade espiritual. Pessoas arrastadas para lá e para cá, que não conseguem viver uma vida espiritual saudável, sadia. Tiago lá fala: olha, eu não vou responder a oração dessas pessoas. Pessoas egoístas que estão pedindo para o seu próprio prazer, para o seu próprio benefício. Tiago, capítulo 4, versículo 3, já diz: eu não respondo essa oração. Orações contrárias à vontade de Deus. Então, Jesus está dizendo o seguinte: aquele que está preso no ramo, um dos frutos que esse cara produz são orações respondidas. Mas por que as orações dele são respondidas? Porque ele é alguém que foi limpo pela palavra de Deus. Se você está vivendo uma vida de limpeza, de um ramo que foi podado, que as pragas foram tiradas, e que a palavra de Deus está fazendo efeito na sua vida, quando você ora, Deus responde. Porque o seu pensamento, as coisas que você pede na oração, estão afinadas com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Agora tem um monte de gente que ora e fala assim: eu oro, Deus nunca responde, eu me sinto vazio. Talvez seja a hora de fazer uma poda na sua vida. De você deixar a palavra de Deus por meio do discipulado, por meio da confissão de pecados, por meio de um aconselhamento bíblico, Deus podar para que você produza o fruto que é oração respondida. Agora, tem pessoas, o ramo que mesmo sendo crente, mesmo sendo salvo, ele tem que ser cortado, porque as orações dele não são atendidas. Quer mais? Olha lá, o ramo produtivo desfruta de uma alegria proveniente da obediência. O texto diz isso. Ele fala: se vocês me obedecerem, vocês terão o quê? Alegria. Então o crente, aquele que tem a Cristo, aquele que está podado pela palavra, limpo, ele produz um fruto. Qual é o fruto que ele produz? Alegria. Porque a santidade, a obediência a Deus, produz alegria. Mas o pecado, ele produz o quê? Morte. O pecado gera morte. O pecado gera tristeza. Um crente que está sempre triste, que está sempre infeliz, que está sempre reclamando da vida, é um crente que improdutivo. Ele é inútil, ele é improdutivo para Deus. Porque ele não está na palavra, ele não está em Cristo. Não está preso e desfrutando da vida da videira. Olha mais. O ramo produtivo, ele tem comunhão com a comunidade de amigos de Deus. Deus fala assim: olha, eu já não chamo vocês mais de servos. Porque o servo não tem nem ideia de que o seu senhor vai fazer. Ele é um escravo, ele só obedece ordem. A relação dele com o Senhor é uma relação distante. Mas eu estou falando para vocês aqui, ó, as minhas palavras. Eu estou dizendo para vocês os meus planos. Eu estou fazendo todos os spoilers dos filmes para vocês. Eu estou dizendo o que vai acontecer no final. Então vocês são meus amigos. E vocês vivem numa comunidade de comunhão e amizade com Deus. Agora as pessoas, os outros ramos, o ramo improdutivo, ele é cortado
e ele deve ser expulso do convívio da comunidade. A Bíblia diz que aquele que se diz irmão, mas vive no pecado, nós não devemos nem comer com ele. Nós não devemos ir na casa dele ou recebê-lo na nossa casa, nós não podemos sentar com ele para jantar. Ele tem que ser cortado. Ele é um ramo para ser lançado no fogo, não para fazer parte do convívio cristão. Porque ele é um ramo improdutível. Conviver com ele vai tirar a sua vida. Conviver com ele vai te afastar do tronco. Conviver com ele vai fazer de você um ramo improdutivo. Por isso a Bíblia diz, corta. Jesus vai dizer, o ramo produtivo, ele glorifica o Pai. E ele desfruta da segurança do amor de Deus. Agora o ramo improdutivo, ele entristece, ele aborrece a Deus. Lembra a fala lá de Isaías? Quando Deus vê aquele ramo e ele olha assim e fala, o que mais eu poderia ter te dado que eu não te dei? Você é um desgosto para mim. A única coisa que eu vou fazer com você agora é te abandonar. Eu vou quebrar os muros e agora eu vou deixar os bichos devorarem você. Foi isso que ele fez com a nação de Israel. E é isso que Jesus está dizendo que ele faz com o ramo improdutivo. Ele corta e joga numa montanha. E ele está dizendo o seguinte, eles aborrecem a Deus e eles vão receber então, ao invés de amor, ao invés de alegria, ao invés de paz, ao invés de comunhão, eles vão receber sobre si o juízo de Deus. Às vezes, pela mão de Satanás. Como aquele jovem de 1 Coríntios capítulo 5. Como Ananias e Safira. Ramos improdutivos. Não é? Inclusive, podem até morrer. Ser lançados no fogo. Agora, é importante destacar que lançados no fogo aí não significa perder a salvação. Significa perder todos os benefícios de ser um ramo que está em Cristo. Quais são os benefícios de ser um ramo que está em Cristo? Aqui, ó. Presença do Espírito, orações respondidas, obediência à palavra, amigos de Deus, glorificam ao Pai, tem paz de espírito. Se você for um ramo improdutivo, não significa que você vai perder a sua salvação. O ramo seco que é cortado e jogado no fogo, ele perde os benefícios de estar no tronco, na videira, aqui na terra. Mas um tronco de videira cortado continua sendo tronco de videira. Ele não vira outro tronco. Ele talvez vai sofrer muito e vai até morrer, mas ele continua sendo salvo. Mas a grande questão que está em foco de Jesus é a permanência nele, gerando produtividade. Falando sobre isso, Constable escreveu assim: a fruta é o que uma planta produz exteriormente, que outra pessoa podem ver e se beneficiarem. É a evidência visível de um poder de trabalho interno. Jesus provavelmente incluiu todo tipo de benefício que o cristão demonstra, quando ele se refere ao fruto, embora alguns comentaristas tenham limitado isto ao fruto evangélico, quer dizer, de evangelismo. Assim, um verdadeiro crente que experimenta a obra interior transformadora do Espírito Santo na conversão, não pode necessariamente dar testemunho externo a essa transformação por seu caráter ou conduta imediatamente. Precisa da palavra, podando, limpando. Não é? Seria muito raro que um cristão resistisse às inspirações do Espírito tão consistentemente e minuciosamente que ele nunca daria algum fruto. Mas Jesus permitiu essa possibilidade. Ele diz que tem ramos que nunca vão dar fruto. Ele diz, esse ramo precisa ser cortado. A forma da sua afirmação argumenta contra interpretá-la como uma hipérbole. Então, o Constable está dizendo para a gente, a igreja tem que ser um lugar de pessoas ligadas a Cristo, que estão num processo de purificação pela palavra de Deus, para produzir fruto.
Essa é a primeira pausa para a gente aqui hoje à noite. Você é produtivo? Você é um ramo que está em Cristo e você está sendo podado, limpo, preparado pela palavra de Deus para dar fruto para Deus? A palavra é parte da sua vida. Quer dizer, você tem realmente focado a sua vida em crescer e ser edificado pela palavra? Se a palavra é parte da sua vida e você quer ser um ramo produtivo, você deveria, por exemplo, fazer devocional todo dia. O salmista, ele diz assim: em tua palavra medito de dia e de noite. É o tempo todo. É da palavra do Senhor que eu me alimento. É dela, ela é minha vida, ela é o meu pensamento. Um crente que é um bom ramo, que é um ramo que não vai ser cortado, um ramo produtivo, ele está o tempo todo buscando estudar a palavra de Deus, ouvir mensagens da palavra de Deus, cantar músicas que o remetem à palavra de Deus, viver uma vida constante de ler livros da palavra de Deus. Ele está preocupado em gastar o dinheiro dele indo para congressos que falam da palavra de Deus, para ouvir palestras da palavra de Deus. Ele vem para a igreja sedento de ouvir a pregação da palavra de Deus. Ele não perde escola dominical porque o foco dele é a palavra de Deus. A vida dele é focada, centrada o tempo todo na palavra de Deus. E não só em conhecer essa palavra, mas principalmente em deixar com que essa palavra entre profundamente na sua alma. Porque é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, existem muitos ramos que conhecem a palavra, mas esses ramos não deixam com que a palavra faça o seu efeito na sua vida. Existem muitas pessoas que elas frequentam uma igreja durante muitos anos, ouvindo várias pregações, várias aulas de escola dominical, mas não mudam. A palavra não rasga, a palavra não corta, a palavra não limpa, a palavra não purifica. E aí a pessoa continua sempre igual. Mas Jesus disse isso dos discípulos, dizendo, olha, vocês não, vocês foram limpos. E como eu limpei vocês, pelas minhas palavras, vocês frutificarão. E aí quando eu estou falando com você, para a sua vida, de como você lida com a palavra, é como é que a palavra tem te mudado. Quais áreas da sua vida que a palavra está cortando, limpando, tirando pragas, eliminando pecados? Vir aqui domingo após domingo, na escola dominical, na sua devocional diária, essa palavra está entrando na sua alma e transformando a sua vida? Se não está, você continua sendo um ramo seco. Porque a palavra não tem o seu efeito de purificação e limpeza, que deveria ter. Falando sobre isso também, o Carson diz assim: nenhum ramo tem vida em si mesmo. Ele é completamente dependente para a vida e para a frutificação da videira a qual está ligado. Assim, o ramo vivo está verdadeiramente na videira. A vida da videira está verdadeiramente no ramo. Para que não se perca a ideia principal, Jesus deixa a metáfora da videira um pouco de lado e se dirige diretamente aos seus ouvintes, embora ele preserve a figura do fruto. Nenhum ramo pode produzir por si mesmo. O ramo cortado, ele seca e morre. Se nós não estamos em Cristo, se nós estamos fora de Cristo, nós não produzimos vida. Nós não temos vitalidade e não temos condição de produzir o fruto. Qual? Alegria, paz, amor, comunhão, orações respondidas. Nós não produzimos isso de nós mesmos. Todas essas coisas vêm da videira. E aí ele vai dizer para a gente, este não é o crescimento inorgânico de acréscimo externo, como o crescimento de um cristal de alume em sua solução do mesmo.
é crescimento orgânico, crescimento interno, dirigido pela vida pulsante da videira no ramo. E somente esse tipo de crescimento produz fruto. A metáfora da videira estende-se um pouco quando aos ramos se atribui a responsabilidade de permanecer na videira. Constante confiança nela, persistente assimilação da sua vida. Esse é o sine qua non da frutificação espiritual. O cristão, ou a organização cristã, que cresce por acréscimo externo, que meramente imita a conduta cristã e o testemunho, mas não é impelida pela vida interior, produz cristais mortos, não fruto. Tem muita igreja que quer crescer por campanha de marketing. Então ela quer crescer, então ela contrata um publicitário para fazer um bom logo, ela faz uma boa propaganda na internet, ela faz divulgação na rua, porque ela acha que o marketing vai fazer ela crescer. De fato ela cresce, mas com um monte de ramo, sem ser limpo. E o fruto que ele vai produzir é mirrado e amargo. É por isso que a gente olha para muita igreja brasileira, que você chega lá e é tudo bonito, propaganda, site, programa no rádio, programa na televisão, livros publicados, pastor famoso, né, bombando. Aí você vai olhar o fruto que os crentes dessa igreja estão produzindo. Aí você não vê fruto. Você vê gente amarga, você vê gente azeda, você vê gente sem vida de santidade, gente sem vida cristã, gente que parece que nunca esteve em Cristo. Você olha para lá e você vê um monte de galho seco produzindo fruta mirrada e amarga. É isso que o Carson está dizendo para a gente. Essa produção externa, ela pode até ter muito fruto, mas esse fruto é um fruto podre. Pode até parecer uma árvore viva, mas é uma árvore que na verdade só tem galho seco. E ele está dizendo, não é assim que a igreja tem que crescer. A igreja tem que crescer por crentes presos em Cristo, sendo nutridos e alimentados de Cristo, tendo as suas vidas transformadas pela palavra de Cristo e produzindo então os frutos cristãos. Os frutos cristãos. Essa é uma igreja saudável. Essa é uma igreja de ramos presos na videira verdadeira. Diferente de Israel. Você olha para Israel, você fala assim, Israel não frutificou? Frutificou. Israel, quando teve Salomão, Salomão conquistou quase toda a terra, Salomão ficou milionário, Salomão foi muito rico, muito poderoso, levou o império de Israel lá nas alturas. Mas quando você começa a olhar o fruto que Salomão produziu, é um fruto podre. Ele criou cavalos, ele casou com 700 mulheres e não sei quantas concubinas, ele adorou deuses pagãos, ele abandonou o Senhor. Deu tudo certo na vida de Salomão, foi o rei mais próspero da história de Israel, é verdade. Mas era um fruto podre. Fruto podre. Então a gente tem que pensar, eu sou ramo, eu estou sendo limpo? Estou em Cristo? A vitalidade de Cristo está fluindo em mim? Essa vitalidade de Cristo fluindo em mim está transformando vida que vem dele? E aí isso produz um fruto que é o fruto que ele produz naqueles que estão nele. Pensando nisso, Dietrich Bonhoeffer, falando sobre a oração, ele diz o seguinte, gente, esse livrinho aqui, compra esse livro, por favor. Esse é aquele livro assim, é para livro de preguiçoso ler, não tem 30 páginas. Ele é minúsculo, ele na verdade é uma devocional nos Salmos. Se chama Orando com os Salmos. Mas é uma daquelas pérolas preciosas da teologia cristã. E aí o Dietrich Bonhoeffer fala nesse livro, portanto, precisamos aprender a orar. Uma criança aprende a falar porque seu pai fala com ela. Ela aprende a falar a língua paterna. Assim também nós aprendemos a falar com Deus, porque Deus
falou e fala conosco. Pela palavra do Pai do céu, seus filhos aprendem a comunicar-se com Ele. Não oramos com a linguagem errada e confusa de nosso coração, mas pela palavra clara e pura que Deus falou a nós por meio de Jesus Cristo. Devemos falar com Deus e Ele nos ouvirá. Nas Sagradas Escrituras, encontramos o Deus que falou em Jesus Cristo. Se quisermos orar com certeza e alegria, então a palavra das Sagradas Escrituras deverão ser o fundamento sólido da nossa oração. Aqui, isto é, na Escritura, sabemos que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, ensina-nos a orar. As palavras que procedem de Deus serão os degraus que nos fazem chegar até Deus. Olha só. Alguém que vive na palavra, que se alimenta da palavra, que aprende com a palavra, ora a palavra e chega até Deus e recebe a resposta das suas orações. Esse é o fruto de um crente que está na videira, um ramo que é produtivo. Agora, essa produtividade é a vida em Cristo, é a vida com Cristo, é a vida por Cristo e é a vida para Cristo. É uma vida que se alimenta da videira verdadeira. Esse ramo produtivo, ele vai servir aos propósitos de Deus. Ele vai fazer as coisas de Deus. Então, quando ele está falando do fruto da videira, a gente pode resumir assim, ó. Quais são os frutos, ou o fruto da videira, que Jesus fala nesse texto aí? E eu vou terminar aqui. Fruto da videira, obediência às palavras de Jesus. Você está em Cristo? Você é um ramo saudável? Você vai ser um cristão obediente ao que a Bíblia ensina. Crente desobediente, ramo seco, ramo fora de Cristo. Ramo que precisa ser cortado e jogado no fogo. Olha lá o que ele diz que é fruto. Você ora em concordância com a vontade de Deus, por isso as suas orações são atendidas. Você ora em nome de Jesus. Quando você ora, você não ora pensando nos seus desejos egoístas, nos seus pensamentos fracos, segundo o seu coração enganoso. Como diz o Bonhoeffer, você ora por meio da palavra de Deus, que dirige e guia a sua vida e que também dirige as suas palavras a Deus. E quando você fala igual a Deus, pensa igual a Deus, dirigido pela palavra, falando da palavra, Deus atende as suas orações. Então o fruto é orações atendidas. Se suas orações são atendidas, é porque você está orando a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, fruto. Qual é fruto que ele diz aí? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele diz assim, se vocês me amam, vocês me obedecem. A comprovação do amor de vocês é o quanto vocês têm obedecido a mim. Fruto, obediência, amor a Deus, sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos. Deus é o centro da tua vida. Ele é a força condutora de tudo o que você faz. Isso é fruto. Fruto, ser feliz por meio da obediência. Obedece e é feliz. Não porque tudo dá certo, porque na verdade Jesus disse que se você obedecer, na verdade você vai trazer um monte de problema na sua vida. Mas você é feliz. Não pelo resultado que você vai receber, a sua felicidade está em obedecer a Deus. Por que você é feliz? Não, o que me faz feliz é fazer a vontade de Deus. Como Jesus. Um ramo, uma planta plantada numa terra seca e árida, mas que produz frutos doces. Por quê? Porque ele é feliz pela vontade do Pai. A felicidade dele não está nos benefícios que ele tira do Pai, mas a felicidade dele está naquilo que ele oferece para o Pai. Feliz, fruto, porque ele dá a sua vida por Cristo. Ele diz, olha, eu estou dando a minha vida por vocês. Aquele que morre pelos seus amigos, ele está fazendo uma coisa boa. É isso que eu vou fazer por vocês na cruz agora, a partir de agora, deem a vida de vocês por mim. É isso que Jesus esperava dos seus discípulos.
que eles entregassem a vida deles para Cristo. Isso é fruto. E a minha vida? A minha vida não importa mais. A vida que agora eu tenho na carne, eu não vivo mais para mim mesmo. Não tenho mais interesse em nada, não tenho mais plano nem projeto. Qual é o seu projeto? Meu projeto é agradar o Pai. Eu quero que a minha vida seja para a glória do Pai. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça qualquer outra coisa, eu trabalho para a glória do Pai, eu pago minhas contas em dias para a glória do Pai, eu compro para a glória do Pai, eu vendo para a glória do Pai. Eu quero agradar o Pai. A minha vida é fazer a vontade do Pai. Fruto. Qual é fruto? Fruto. Glorificar a Deus. Jesus diz assim: eu glorifiquei a Deus. E ele diz: quando vocês obedecem, vocês fazem a mesma coisa. Vocês glorificam ao Pai. Fruto. Ame as pessoas. E é interessante que ele diz assim: não ame as pessoas como a ti mesmo. Ele diz assim: ame as pessoas do mesmo jeito que eu amei a vocês. E aí você fala assim: que jeito que Jesus amou? Jesus amou se humilhando, saindo da sua condição de glória, nascendo de uma mulher, lavando o pé sujo daqueles caras que não mereciam. O Senhor que abre o coração para o servo, o Senhor que lava o pé do servo, o Senhor que morre pelo servo, que dá a sua vida pelo servo. Esse é o amor. Lá em João, primeira carta de João, ele diz: olha, como é que nós conhecemos o amor? Por Cristo ter morrido pelos vossos pecados. É esse amor que nós temos que dar para as pessoas. Amem como eu amei a vocês. O padrão de amor não é o meu sentimento. O padrão de amor não é gostar da pessoa. O padrão de amor não é a pessoa me dar uma coisa boa para em troca eu oferecer amor. Não. O padrão de amor é fazer coisas boas, se humilhar, abrir mão de si mesmo para o benefício de quem não merece o seu amor. É assim que Jesus amou. E é assim que ele nos chama para amar. Na verdade, a própria Bíblia diz: Deus é amor. Amor não tem a ver com sentimento. Amor tem a ver com obediência, com sacrifício, com serviço, dando coisas boas para quem na verdade não merece essas coisas. Isso é amor. Fruto. Fruto. Levar pessoas a Cristo. Aí ele diz: olha, e o fruto de vocês? E é interessante essa palavra porque você vai ver ele falando no texto o tempo todo: fruto, fruto, fruto. Qual é o fruto da videira? A uva. A uva, na verdade, não é um fruto, né? A uva, ela é um ramo, um cacho de frutos. Então ele está dizendo o seguinte: você está preso em Cristo? Você faz parte do ramo? A palavra está limpando, podando, tirando as pragas e a sujeira da sua vida? Você vai produzir isso aí. Se você não está produzindo isso aí, é ramo improdutivo. É ramo infrutífero. Se essas características não estão na sua vida, Jesus diz isso: isso é inútil para Deus. Isso é inútil para Deus. Isso é um ramo seco que tem que ser cortado, jogado fora, para ser lançado no fogo. É sério o que Jesus está dizendo aqui, não é? Esse texto, mas de que maneira isso incentivava os discípulos? Obviamente não os incentivava por causa do medo do inferno, mas com certeza um ramo que está em Cristo é incentivado a produzir para ele. Um ramo que desfruta da vida de Cristo quer ser um ramo que produz esses frutos aí. E faz da sua vida um esforço contínuo para produzir esses frutos. E aí eu tenho uma pergunta muito séria para você. Você é do ramo inútil? Que tem que ser cortado, jogado fora? Ou você
está no processo de ser limpo pela palavra para produzir esse fruto aí. O quanto você está comprometido com esse processo vai determinar o teu futuro no tronco e talvez na vida. É algo para você pensar. Dá uma olhada para essas palavras mais uma vez aí. Isso aí faz parte da sua vida? Você tem produzido isso? Você é um ramo que se Jesus for passar, que nem aquele agricultor olhando ali, né? Olha, esse ramo tá bonito, rapaz. Ramo limpo, esse ramo aqui tem que ficar. Ou será que você quer daquele ramo que Jesus vai olhar e falar, ih, é grande, atrapalhando o resto? Qual é você? Se você está se vendo hoje diante da palavra, e o propósito dessa palavra é limpar, e se você está vendo que precisa cortar coisas na sua vida pela palavra de Deus, confessa agora os seus pecados, abandona essa vida errada, toma atitudes diferentes, se aproxima de Cristo, viva uma vida de relacionamento com a palavra de Deus. Deixa a palavra limpar você. Deixa a palavra fazer os efeitos na sua vida para tornar você alguém produtivo. Feche seus olhos. Tenha um tempo seu com Deus. Pensa sobre isso. Pensa sobre essas coisas que nós conversamos aqui. Pensa que tipo de ramo você tem sido. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor se faça presente aqui neste lugar. Que o Senhor sonde os nossos corações, lá no fundo das nossas almas. Que o Senhor mostre quais são as pragas, quais são as doenças da alma. Que o Senhor traga à tona os pecados, as folhas secas, as ervas daninhas que estão envoltas em nós, que estão dentro dos nossos corações e que não têm permitido que a seiva vital, que a vida de Cristo corra dentro de nós. E eu quero te pedir, ó Espírito de Deus, que o Senhor, examinando as nossas almas e os nossos corações, nos quebrante, tire de nós toda a dureza e possa limpar, purificar. Que hoje haja, Senhor, conversão, que hoje haja confissão de pecados, que hoje haja projetos sendo estabelecidos de viver vidas que priorizam o Senhor, para que na hora da colheita nós sejamos ramos frutíferos, que produzem para a glória de Deus. Ó Deus, faz isso por meio da Tua palavra, por meio do que nós vimos do ensino de Jesus aqui hoje. Limpa-nos, purifica-nos, poda-nos, ó Deus, e faz-nos viver exclusivamente para a Tua glória, em obediência, alegria, paz, amor, comunhão, amizade contigo. Não permita, Senhor, que nós sejamos ramos que têm deixado que as pragas fiquem,
que as doenças se instalem na alma, que as ervas daninhas se enrosquem em nós, e isso vá tirando a nossa produtividade, a ponto de sermos ramos que precisam ser cortados e lançados no fogo. Limpa-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus. Sara-nos, ó Deus. Poda-nos. Tira da nossa vida tudo aquilo que é empecilho para que nós possamos dar o fruto do Teu Espírito em nós. Faz isso nessa comunidade, Senhor. Que nós possamos crescer, sim, em número, mas um crescimento que vem da saúde da videira verdadeira. Um crescimento que vem da santidade, um crescimento que vem da palavra de Deus, um crescimento que vem de ramos limpos, obedientes, felizes, servos, que se entregam pelo Senhor. Faz isso em nós, ó Deus. Porque como diz o texto, de nós mesmos nada nós podemos fazer. Flui o Teu Espírito em nós, flui a Tua vida em nós. Limpa-nos, purifica-nos, santifica-nos, traz-nos a Tua palavra que é a verdade. Quebranta os nossos corações e nos fortalece para Te obedecermos, Senhor. É o que eu peço por mim e pelos meus irmãos aqui, e assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém?